Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tirando na área e continuamos online. Meu povo, a gente está dando seguimento aí às religiões do mundo. Começamos a falar das religiões que mais influenciam o Ocidente, né? Caracterizadas em sua maioria, na verdade, em sua totalidade, por serem religiões monoteístas. Na aula anterior falamos de judaísmo, né? E agora falaremos das duas maiores religiões do mundo. A última a gente fechará com a maior religião que tem no Brasil. E aí, como a gente vai falar da maior religião do Brasil, a gente vai focar nas suas ramificações, porque aí vai ficar mais fácil de entender a questão religiosa aqui no Brasil. Mas para começar a migrar para falar das religiões no Brasil, a gente vai começar, vai primeiro fechar essa onda de religiões do mundo que a gente começou, digamos assim. E, como eu estava dizendo, para hoje a gente vai falar um pouquinho sobre islamismo. Um detalhe, como essa aula é para sexto e sétimo, né? O sexto ano vai ver isso como uma aula de religião mesmo. Já o sétimo vai perceber que essa aula vai ser parecida com povos árabes. Por que vai ser parecida com povos árabes? Porque tanto a crença islâmica quanto os povos árabes têm uma relação muito próxima. Então, você vai rever algumas coisas que foram faladas, apesar de que dessa vez a gente vai focar mais na questão religiosa. Obviamente não dá para dissociar a questão histórica da religiosa, nesse caso aqui, de uma maneira tão alta, tão forte, assim, não dá para dizer, não vamos falar da parte histórica, vamos falar só da religiosa, porque essas duas coisas, no caso do povo islâmico e de várias outras religiões, elas andam lado a lado, beleza? Então vamos falar um pouco da questão histórica, mas vamos focar dessa vez mais um pouco na questão religiosa. O pessoal do sétimo ano aproveita para fazer essa revisão. No caso do pessoal do sexto, já viram uma introdução também para assuntos posteriores, mas lembrando que o assunto é religião e o foco realmente é a religião islâmica. Beleza, meu povo? Então vai para um local adequado. Só lembrando, não esquece de seguir aquele passo a passo, tá? Assiste o vídeo, anota no caderno. No caso de religião que não tem livro, você pode ir pesquisar um pouco mais na internet, beleza? Então se organiza, vai para um local adequado para prestar bem atenção no vídeo, para anotar tudo direitinho, anota o que tiver. Dessa vez a gente vai estar usando o slide novamente e a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu estava dizendo para vocês, hoje a gente vai falar sobre islamismo, beleza? A gente vai falar aí sobre essa crença que tem crescido cada vez mais no mundo. E como vocês estão vendo, a gente tem slide, e quando tem slide é porque a gente tem a produção artística do Centro Educacional Prisma, e ela vai nos ajudar, beleza? Então, produção? Bom, para começar, né, o que é islamismo? Pergunta bem simples de se responder, porque o islamismo é uma religião, né? Como a gente já tem visto as outras também. Porém, com mais alguns detalhes para essa resposta, é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em um único Deus, uma única divindade. E ela é de origem árabe, beleza? Então ela fica ali na região, ela surgiu ali na região do que a gente chama de Península Arábica, que é uma região ali que fica na Ásia, mas fica ali também bem perto da própria Europa, bem perto também da própria África, né? É uma região que ela tem acesso a vários lugares aí dos outros continentes, vários lugares referentes a outros continentes. Então, essa religião surgiu na Península Arábica. Então, como eu já falei, né, surgiu na Península Arábica por volta do século 7 depois de Cristo, né? Lembrando que o século 7 começa a contar a partir de 601. Então, por volta do século 7 foi que essa religião começou a aparecer e se consolidar. Seu fundador, anota aí, essa religião tem um fundador. Seu fundador foi o profeta Muhammad, né? Muhammad, ele é um profeta extremamente conhecido na história do mundo,
né? E aqui no Ocidente, inclusive aqui no Brasil, ele ficou conhecido com outro nome, que é o nome de Maomé. Mas Muhammad e Maomé só é a mesma pessoa, tá? Esse é o nome que ele é conhecido aqui no Ocidente. Produção? Bom, vamos falar aqui um pouquinho do contexto histórico. A Península Arábica, ou a Arábia, antes do islamismo, que a gente chama de Arábia, pré, significa antes, islâmica, ou seja, como era a Arábia antes da religião islâmica. Bom, a Arábia, meu povo, era uma confraria, digamos assim, era um local, né, onde existiam várias tribos, vários povos, alguns reinos, várias cidades e tal, e que esses povos tinham uma diversidade muito grande de crença. Então era várias tribos, vários grupos sociais e com uma variedade muito grande de crença. Então, de maneira geral, a Arábia pré-islâmica era politeísta, acreditavam em vários deuses. Nessa diversidade religiosa, né, uma outra coisa também que aí já é um pouco mais de história, mas vamos lá, aqui na Arábia pré-islâmica, outra característica também é que nesse período, uma das principais atividades econômicas, não só nesse período, mas depois desse período também, era o comércio. E o comércio tinha entre seus principais artefatos também produtos religiosos. Então, um dos produtos que era mais vendido nesse comércio, tão agitado entre os árabes, eram produtos religiosos, né, referente a essas várias divindades. E nesse período, a gente tinha entre os principais centros religiosos e comerciais também, a cidade de Meca, né, por causa de um templo, digamos assim, chamado de Kaaba, que é onde fica uma pedra, né, que era considerada uma pedra, digamos assim, divina, né, uma pedra de uma influência religiosa muito grande. Então essa pedra estava lá, fizeram, né, uma infraestrutura ao redor, e ali era o centro de peregrinação de muita gente e vai continuar sendo ainda por bastante tempo, como é inclusive até hoje. Mas vamos seguir. Como eu disse para vocês, o pessoal era politeísta, mas, né, um fator vai fazer que isso tudo mude, que é justamente o próprio Maomé, o fundador da crença. Segundo a crença, né, segundo a história, Maomé ele teve uma vida com algumas dificuldades, porque ele não teve acesso aos pais desde cedo, digamos assim, né? Ele não convivia com os pais, ele não teve, desde cedo ele não tinha pais, digamos assim. Ele viveu com um tio, com um parente. Ele aprendeu o ofício de comerciante, que era bem comum na época. E nesse período, né, Maomé começou a ter contato, né, com vários outros grupos, com vários outros povos, e a religião desses outros povos influenciou bastante a vida de Maomé. Entre as religiões de maior contato que Maomé teve foi o cristianismo, que é monoteísta, e o judaísmo, que também é monoteísta. E muitos associam que o contato com essas crenças, devido à prática comercial que ele exercia, fez com que ele repensasse e refletisse a questão da própria crença. Mas o ponto-chave, segundo a crença islâmica, é quando Maomé tem a visão de um anjo, né? Um anjo que chega a ele, digamos assim, vou parafrasear de uma maneira mais simples, um anjo que se revela a ele e que, ao se apresentar, né, e tal, diz que todas as religiões que tinham ali, digamos, na Arábia, todos os deuses que tinham ali na Arábia eram falsos, digamos assim, e que existia um único Deus, né? Que esse Deus é Alá, que a gente vai ver mais na frente, e que o profeta desse Deus único seria exatamente ele, Maomé, e que ele deveria propagar, né, essa notícia, deveria propagar essa nova crença, digamos assim, para toda a região e em diante. E aí, Maomé vira profeta do Islã e começa a propagar essa nova crença. Consegue muitos adeptos, mas também consegue muitos inimigos, tá? Porque, como eu disse para vocês, a galera era politeísta, muitos se converteram e outros não. E muitos se zangaram com ele, porque quando ele começou a pregar essa nova crença, principalmente na região de Meca, que era de onde ele vinha, a galera que era comerciante, vendedor de artefatos religiosos,
E várias outras pessoas contrárias às ideias de Maomé começaram a se sentir prejudicadas e começaram a perseguir Maomé. Então Maomé foi bastante perseguido com a propagação dessa nova crença, porque afrontava não só as questões religiosas de alguns, como também as questões econômicas de outros. Porque cada vez que a galera ia se convertendo, a galera ia largando, né, os antigos deuses, e isso aí gerou bastante estresse na região. E aí a coisa muda de figura quando ele é perseguido mesmo, a galera perseguiu ele com o intuito de matá-lo, digamos assim, e ele foge de Meca para a cidade de Letrego, que fica conhecido agora como Medina, cidade do profeta. Ele sai de uma cidade e foge para outra, né, para não morrer, e esse acontecimento é chamado de Hejra. A Hejra guarda esse nome, tá? Hejra. A Hejra é a saída de Maomé de Meca para Medina, beleza? Esse acontecimento, ele marca o início da contagem do calendário árabe, então é muito importante. Por exemplo, o calendário cristão começa a contar a partir de quando? A partir do nascimento de Jesus. O calendário judeu, se eu não me engano, é com a saída ali do povo do Egito, né? Se eu não me engano, é essa saída aí. E no caso dos árabes, o calendário dos árabes começa a contar a partir da saída, né? Começa a contar a partir da Hejra, a saída do profeta Maomé de Meca para Medina. Maomé disse, estou parafraseando, eu vou, mas eu volto, e vou voltar mais forte e vou dominar essa cidade. Então Maomé saiu, se reorganizou, aumentou a sua pregação e a sua influência, e depois voltou e conquistou Meca, né? Ele saiu fugido, mas voltou poderoso, conquistando a região, e depois, consequentemente, conquistando quase toda a Península Arábica, tornando o povo que era dividido politicamente, dividido religiosamente, num povo agora unificado. Então, ele conquista Meca e unifica todos os povos árabes sobre um único governo e uma única religião. Por isso que eu disse que não tem como dissociar da história. E a partir disso, a religião ganha muita força e começa a se espalhar por vários outros lugares, tanto com o domínio dos árabes e, posteriormente, quando esse domínio árabe começa a diminuir com a força da própria religiosidade, da própria religião mesmo. Beleza? Então, entenda, o que eu quero dizer é que a religião vai crescer com a expansão, porque os árabes vão dominar, vão se unificar nessa região, então a religião vai crescer em toda essa região. Depois os árabes vão conquistar várias outras regiões, então essa religião vai junto, né? E consequentemente, mesmo os árabes perdendo alguns territórios posteriormente, a crença ainda vai ficar e vai continuar se espalhando no mundo, beleza? E aqui se espalha até hoje. Produção? Bom, características da crença. Como eu disse para vocês, a crença é monoteísta, ou seja, acredita em uma única divindade, um único Deus, esse Deus único chamado Alá. O profeta principal da crença é o próprio Maomé, como a gente falou. Essa crença, assim como o judaísmo e assim como o cristianismo, tem um livro sagrado, né, que é o Alcorão. Tá aqui o Alcorão, né, bem bonitinho aí com a capa. É o livro sagrado dos islâmicos. Só lembrando, tá? A princípio você meio que confunde árabes e islâmicos, mas lembre que árabe tem a ver com etnia ou nacionalidade, islâmico tem a ver com religião. Eu esqueci de falar isso. Então, muitos árabes são islâmicos, mas não quer dizer que todos os árabes sejam islâmicos. Pode ter árabe de outra religião. Como também existem islâmicos sem ser árabes, né? Então você pode ter um brasileiro que virou islâmico, por exemplo. Beleza? Só para lembrar. E tem como cidades sagradas, voltando aqui para as características, a cidade de Meca e a cidade de Medina, entre outras, que são duas cidades aí importantíssimas para a história do povo árabe e do islamismo. Produção? Bom, outras características também bem marcantes é a questão do Ramadã, que é um período de jejum que é feito, né? O jejum é algo muito comum nas crenças religiosas, então os islâmicos também têm esse período aí de jejum. A gente tem o Zakat, que seria o equivalente a um dízimo, digamos assim, que é uma porcentagem também que é ofertada. A gente tem essa característica bem marcante, eu acho interessante. São preces que são feitas, se não me engano, são 5 preces por dia, e essas preces têm que o fiel do islamismo, quando vai fazer essas orações, essas preces, ele tem que estar em direção, tem que estar voltado a Meca, independente do lugar no mundo que ele esteja. Ele tem que descobrir qual lado que Meca está
e fazer essa oração em direção à Meca. Aí uma vez eu estava vendo uma entrevista, pessoal, interessante, que alguns hotéis em algumas regiões que têm recebido bastante islâmicos, eles colocam nos quartos uma setinha apontando que lado o Meca está, para que quando a galera se hospeda nesse hotel, lembra, não sei se você já viu que em alguns hotéis, normalmente na cabeceira deixa uma bibliazinha, né? Então tem alguns hotéis que estão se adaptando a outras religiões também. Então, em alguns hotéis, a galera tem botado uma setinha, né? E essa setinha, em alguns hotéis que aparece, é para que se alguém que é islâmico vá se hospedar nesse hotel, ele consiga achar com facilidade a direção de Meca. Essa setinha aponta a direção de Meca para que ele possa fazer suas orações, né? Veja aí a galera se adaptando ao crescimento religioso. Veja como é interessante. E a gente tem a famosa jihad, que é o que eles chamam aí é o que se chama de Guerra Santa, que é uma luta aí entre árabes e outras crenças, né? Para propagar a própria crença islâmica. Isso aqui normalmente é levado, é muito entendido muitas vezes como algo de conflito bélico, isso é levado em alguns momentos ao extremo, mas por parte de outros não é entendido dessa forma, mas enfim, né? Fica aí para você pesquisar melhor, mas é uma outra coisa que é comum ver entre os árabes, entre os islâmicos em algumas situações, tá? Essas aqui são algumas das características, essa aqui em algumas situações. E aí eu queria dar o destaque mais uma vez aqui para as preces, né, com um senhorzinho aí voltado, né, fazendo suas orações, tentando se voltar aí em direção à cidade. Mas vamos seguir. Produção? Bom, os árabes, eles fazem sua organização religiosa, né, o templo da organização religiosa islâmica, desculpe, né, eu disse árabes islâmica, é a famosa mesquita, sendo o equivalente à igreja, digamos assim, para o cristão, né? Ou mesmo sinagoga para os judeus. Então a mesquita, tem aqui uma imagem da mesquita, se eu não me engano, essa mesquita é aqui no Brasil, se eu não me engano. A mesquita, ela é esse templo religioso islâmico. Existem vários grupos, assim como nas outras crenças, existem vários grupos dentro da própria religião. Na religião islâmica existem também dois grandes grupos, que são os sunitas e xiitas. Esses inclusive têm uma certa rivalidade às vezes uns com os outros devido a divergências acerca de vários assuntos, né? E aí, para finalizar aqui, aqui a gente fala mais em história, beleza? E aqui, para finalizar, o islamismo é a segunda maior religião do mundo, pelo menos nos dados que eu achei atual, ela está com mais de 1 bi, né? Mais de 1 bilhão de pessoas seguem essa crença. Eu acredito que o número até possa ser maior. É a segunda maior religião do mundo, só perde para o cristianismo, porém é a religião que mais cresce no mundo, né? Algumas pessoas acreditam que ela possa se tornar a maior religião do mundo, talvez superando o cristianismo. E a questão, né, é que em alguns lugares essa religião não conseguiu entrar com muita força. Por exemplo, na América Latina, né? A América Latina, do México vem descendo até a Argentina, passando também pelo Brasil, essa religião não consegue pegar muito corpo. Isso talvez explique o porquê, né, que o cristianismo ainda consegue se superar sendo a maior religião, porque tem basicamente um continente quase todo ainda cristão, e em outros continentes o cristianismo é muito forte, mas hoje o islamismo tem crescido mais, né? E aí, falando ainda sobre a questão de crescimento no mundo não ser perceptível aqui no Brasil, é como eu falei, né? Talvez por isso você não perceba que essa religião cresce tanto, porque aqui no Brasil você não tem bases tão crescentes dessa religião, mas ela tem crescido, né? E aí, junto com o cristianismo, são as duas maiores religiões do mundo. Beleza, meu povo? Próxima aula a gente vai falar de cristianismo, né? Mas essa é uma outra história. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e a gente vai se ver nas próximas aulas, beleza? Até a próxima!